paz do Senhor Jesus, querido professor, professora da Escola Bíblica. Nós estamos hoje aqui para conversar sobre a lição número 10, a cura de um leproso. Nesse trimestre estamos falando sobre alguns milagres que Jesus operou quando esteve aqui no seu ministério terreno e que impactaram vidas naquele tempo e que continuam até hoje produzindo fé e impactando vidas de centenas e centenas de pessoas. O texto-chave o texto de Isaías 61:1 diz: "O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos." O texto de Isaías. O nosso texto de base está registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 8, quando Jesus desce do monte, no versículo 1, quando Jesus desceu da encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: "Senhor, se quiser, podes me curar e me deixar limpo." Jesus estendeu a mão e tocou nele. "Eu quero", respondeu. "Seja curado e fique limpo." No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: "Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho." O objetivo da nossa lição é mostrar que assim como Jesus transformou a vida de sofrimento daquele homem, ele também quer e pode transformar a humanidade, purificando de toda a lepra do pecado. Na lição de hoje, partindo do princípio, pensando no milagre que Jesus operou na vida desse leproso, nós vamos fazer um paralelo entre os efeitos do pecado na humanidade, tal qual a lepra produzia efeitos na vida da pessoa que estava leprosa. A nossa introdução, a gente já fala sobre isso, né? Com certeza os discursos de Jesus inflamaram as multidões e as palavras de Jesus permanecem até hoje. Mas Jesus não era um homem, um pregador só de palavras. Ele também curava, ele ensinava e também curava. Ele não passou pela sua geração sem fazer a diferença. Jesus pregou ao mundo, Jesus pregou aos discípulos, mas ele também cuidou daqueles que estavam ao seu redor. O Evangelho de Mateus, ele faz questão de abrir esta série de milagres do capítulo 8 a seguir até o 10. Ele faz questão de mencionar 10 milagres que Jesus faz após ter enunciado, após ter ministrado o Sermão da Montanha. E por primeiro ele menciona esse leproso, até porque nós podemos entender à luz das Escrituras que a lepra, ela tipifica, né? Ela é um exemplo claro do pecado, da devastação que o pecado faz no ser humano. E o pecado, com certeza, é o maior mal que há na humanidade. O pecado destruiu, o pecado é a raiz, é a mãe de todos os demais pecados. E aí, de todos os demais crimes, de todos os demais problemas que a humanidade sofre. A partir do pecado nós temos a enfermidade e a morte. A partir do pecado nós temos as intrigas. A partir do pecado nós temos a injustiça. A partir do pecado nós temos a frieza. Tudo isso, a partir que o homem pecou lá no Jardim do Éden, essas coisas vieram e estão atormentando a humanidade até o dia de hoje. Primeiro ponto, nós nos focamos na vida daquele homem, daquele leproso. A lepra, né, os problemas físicos causados pela lepra. A lepra hoje é uma doença ainda conhecida, mas não tão preocupante. Você não vai ver, raramente você vê alguém dizer: estou com lepra. Hoje é conhecida como bacilo de Hansen ou a hanseníase, como nós conhecemos nos dias de hoje. Ela ainda é temida e ainda morrem pessoas por causa da lepra. Não porque ela não tenha cura, mas obviamente porque as pessoas tardam a procurar o medicamento, o tratamento, e por conta disso, quando eles chegam a procurar, às vezes já é muito tarde, né? Se hoje
a lepra já é uma doença temida, quem dirá, né, o que não dizer há 2000 anos atrás? Nos dias de Jesus, a lepra era uma doença silenciosa, cruel e mortal. E a gente vê que o primeiro sintoma da lepra era a mancha na pele. Você vai ver lá em Levítico, a descrição em Levítico, o sacerdote sendo orientado, como é que ele identificava um leproso. Naquele tempo, a medicina ainda estava muito precária. Quem era o médico da população era o próprio sacerdote. E ele identificava, né? Saía uma mancha na pele, a pessoa, aquela mancha, e com o passar do tempo, aquela mancha, aquela região se tornava insensível. A pessoa começava a não sentir mais dor naquela parte. Então, aquilo começava a evoluir para uma ferida. A pessoa que tinha essa mancha deveria procurar o sacerdote para ele fazer a análise, para ele verificar se aquilo era uma lepra ou não, ou era uma outra doença qualquer. A lepra evoluía nos casos, né? Ela começava a dar feridas e com o passar do tempo ela começa a destruir as cartilagens e a pessoa começa a perder as partes do corpo, né? A cartilagem é destruída, aquela parte do corpo fica pendurada, né? E acaba saindo, acaba caindo do corpo. A pessoa vai perdendo os dedos, perde a mão, perde o braço, perde os pés, perde as cartilagens, no caso do nariz, perde as orelhas. Eu tive a oportunidade de visitar o leprosário e lá eu encontrei, eu vi essa realidade, as pessoas só com os braços, sem as mãos, né, levantando aqueles toquinhos que sobraram e glorificando a Deus em lágrimas quando nós fizemos um culto lá dentro. As pessoas realmente ficam irreconhecíveis, é um estado de calamidade. Isso hoje, estou falando hoje. Você imagina 2000 anos atrás, em que a medicina era totalmente precária. As pessoas iam para o leprosário não para ser tratadas, mas sim como uma forma de serem isoladas. Esta era a realidade desse homem. Esse homem está vivendo nessa angústia de dor. Pela narrativa dos evangelistas, a lepra nele já está muito avançada, ele já tem feridas no corpo, ele já está com úlceras no corpo. Ou seja, ele já está numa fase muito avançada da lepra. Esse homem, ele está vivendo agora uma vida de perdas. Qual era a vida de um leproso? O resumo da vida de um leproso era se contentar em saber que por aquele dia ele ainda poderia desfrutar de alguma benesse, mas no outro dia, a cada dia era uma perda. A cada momento, a partir do momento que o leproso recebia o diagnóstico que ele estava leproso, a vida dele consistia apenas em perdas. Em primeiro lugar, perda da família. Ele teria que ir para sua casa, pegar suas coisas e ir embora, sair da casa, não voltar mais. Ele não poderia mais abraçar os seus familiares, não poderia abraçar seus filhos, a sua esposa, porque eles poderiam contrair a lepra também e ficar na mesma situação. Ele perdia a comunhão da família, ele não poderia mais acompanhar os seus filhos, ele não poderia mais acompanhar sua esposa, ele não poderia ter mais a alegria de ter um lar, uma família. Se ele fosse um profissional, ele teria que perder também o seu trabalho, ele perdia o contato com seus amigos, ele perdia o contato com a religião, uma vez que a lepra o tornava impuro, ele não poderia mais se aproximar de uma sinagoga. Então, a vida de um leproso, ela resume-se exatamente a perdas. Depois, quando ele chega no leprosário, há um problema psicológico terrível, porque ele chega lá e ele começa a ver o futuro da vida dele. Quando ele vê aquelas pessoas sem nariz, sem orelha, sem braços, sem pés, quando ele vê aquelas pessoas vegetando, ele consegue enxergar ali o futuro dele, aquilo que lhe aguardava. Então, ao longo do tempo, dos anos, ele vai perdendo também as partes do corpo. Ou seja, a vida de um leproso se resume apenas a perdas. E eu gostaria de observar com você, fazendo um paralelo em relação ao pecado, porque a lepra é a doença que mais se assemelha ao pecado. É a doença que mais representa o pecado. O pecado também age silenciosamente dentro de nós. Num primeiro momento, ele gera sintomas muito parecidos com o da lepra. Num primeiro momento, a pessoa que está infectada, dominada pelo pecado, ela se torna insensível. Ela já não sente mais a presença de Deus, ela já não sente mais a glória de Deus. Ela, quando faz a leitura bíblica,
ela não consegue perceber Deus falando, ela não ouve Deus falando através de uma pregação, ela não vê Deus falando através de uma leitura bíblica, ela se torna insensível. A lepra também tinha uma característica que ela tornava a pessoa irritada, gerava uma certa irritação, um descontrole emocional. E quando nós estamos infectados e dominados pelo pecado, também ele produz em nós essa irritação. Nós não temos mais paciência com ninguém, não temos mais tolerância com ninguém, todas as pessoas para nós estão condenadas. Quando nós estamos infectados pelo pecado, nós não temos paciência com os filhos, com o cônjuge, nós não temos paciência nem com o horário do culto, nós não toleramos erros, nós queremos que as coisas sejam todas de acordo com a nossa vontade. O pecado também produz isso, produz essa insensibilidade, produz essa irritação, diminui a nossa ternura, diminui o nosso amor ao próximo. O pecado nos afasta lentamente do convívio social. Quanto mais o pecado toma conta do nosso ser, mais afastado nós estamos da família, não queremos mais estar entre família, porque não somos tolerantes aos erros das nossas famílias, mais afastados dos amigos, mais afastados dos irmãos e, finalmente, mais afastado de Deus. E se não houver uma intervenção divina, o pecado nos levará para a morte, para a segunda morte, que é o afastamento total e eterno de Deus. Você percebe que há uma semelhança muito grande entre a lepra e o pecado? Você, querido professor, pode fazer essa aplicação na sala de aula, pode ver, analisar e verificar, e existem muito mais detalhes ainda sobre a lepra que você pode verificar e que com certeza será muito bem aplicado em sala de aula, mostrando esse paralelismo entre a lepra e o pecado que destrói. E uma outra coisa interessante é que, assim como a lepra, ela começa a destruir, ela começa a interferir de dentro para fora, o pecado faz o mesmo processo. Ele começa na alma, depois ele se exterioriza através das doenças psicossomáticas no corpo e daqui a pouco ele está interferindo no nosso convívio com as pessoas, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa família, e todas as áreas são afetadas pelo pecado. O pecado é uma lepra terrível, silenciosa e tão mortal quanto a hanseníase. O segundo ponto é a questão emocional, né? Eu até já abordei, mas a lepra, ela gerava problemas não só físicos e também emocionais. Você consegue imaginar essa pessoa entrando num leprosário, vendo aquelas pessoas todas debilitadas, deformadas pela lepra? Agora, essa pessoa estava afastada do convívio familiar, de uma só vez ela perdeu o contato com a família, o amor da família, o trabalho, a utilidade do trabalho, aquele prazer de trabalhar. Ela é uma pessoa totalmente dependente, contando os dias para morrer, sabendo que vai morrer da forma pior o possível, que é lentamente, gradativamente, perdas após perdas. Além de tudo isso, a lepra gerava também transtornos emocionais, ou seja, não seria difícil você ver dentro de um leprosário pessoas gritando, pessoas correndo, pessoas violentas devido à debilidade, principalmente na fase inicial da lepra, devido àqueles transtornos emocionais. Um leprosário é uma imagem horrível, ainda hoje. Se você tiver a oportunidade de visitar um leprosário, você vai saber que é uma imagem horrível. Mas eu não consigo imaginar, eu tento imaginar como era isso há 2000 anos atrás. Que lugar terrível, que lugar de sofrimento, de tormento. Eu talvez descreveria um leprosário como um estágio para o inferno. Um lugar de sofrimento, dor, onde a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, está sofrendo com as consequências do pecado. Deixa eu dizer para você que grande parte dos transtornos emocionais que nós sofremos no meio da nossa sociedade moderna se dá pelo pecado. As pessoas arranjam tantas desculpas para os seus transtornos emocionais. Eu sou assim porque não fui compreendido, eu sou assim porque fui rejeitado, eu sou assim porque fui abusado, eu sou assim. Não é isso. É porque realmente o pecado gera esse transtorno emocional.
Uma vez que a pessoa entregou a vida a Cristo, uma vez que ela confessou os seus pecados, uma vez que ela recebeu o perdão de Deus e ela liberou o perdão aos seus algozes, seus adversários, aqueles que lhe feriram, ela agora tem paz no coração, ela tem uma alma que está curada. Às vezes o corpo está doente, mas uma vez que a alma está curada, há paz nesse coração. E o pecado vem produzir esta geração intolerante, angustiada, amargurada. É interessante porque há muita ilusão. A pessoa que é pobre acha que o sofrimento dela, o tormento dela é a pobreza. Não é verdade. Os noticiários, as estatísticas mostram que os filhos, os jovens ricos se suicidam mais do que os jovens pobres. Se o problema fosse a pobreza, então esses moços não teriam por nenhuma razão para tirar a sua vida. O problema, a angústia, a amargura do ser humano tem nome, tem raiz, tem foco. E o diagnóstico à luz das Escrituras, quando a gente faz um raio-x da humanidade, através da Bíblia Sagrada, as lentes das Escrituras revelam um problema comum em cada família, em cada parte da sociedade, em cada esfera, em cada faixa etária. E o nome desse vírus se chama pecado. Este é o mal da humanidade, é o pecado. Além disso, a lepra também gerava ao esfriamento espiritual, óbvio. A pessoa estava longe da sinagoga, longe do templo, longe do convívio, do estudo da palavra, do ensinamento da palavra, longe dos amigos, longe daqueles que poderiam lhe ensinar, lhe orientar. Um leproso não poderia ouvir uma pregação, um leproso não poderia participar de um culto, um leproso não poderia participar de um louvor. Um leproso estava exilado, totalmente afastado. E o diabo se utiliza do pecado para afastar o ser humano de Deus. Primeiro, ele afasta, como nós falamos, de forma gradativa, família, trabalho, vai afastando dos amigos, vai afastando dos irmãos da igreja, vai afastando do culto, vai isolando esta pessoa, porque ele sabe que isolando ela, ele terá mais facilidade para tirar-lhe a vida, tirar-lhe o gosto pela vida, tirar-lhe a alegria da vida. O pecado gera um esfriamento terrível. É impossível ser avivado vivendo em pecado. É impossível ver a glória de Deus vivendo em pecado, a não ser que haja um reconhecimento e haja uma intervenção divina. Então, nesse primeiro ponto, querido professor, você pode abordar a situação caótica que aquele ser humano vivia e que ele era o representante mais qualificado para a nossa sociedade atual. Esse homem leproso é o representante que mais consegue expressar a nossa condição atual. Uma sociedade caótica, tanto quanto a vida desse homem. Uma sociedade que mais se parece, em alguns redios, alguns encontros, mais se parece um encontro de leprosos, cuja fala é o sofrimento, cuja fala são as perdas. É quem mais pode falar das perdas que teve. Mas, graças a Deus, que Jesus veio ao mundo para mudar essa situação. Como é que a situação daquele homem foi mudada? O que ele fez para mudar essa situação? Então, nós dividimos em alguns pontos. Primeiro, ele ouviu falar de Jesus. Segundo, ele tomou uma decisão. Isso foi importantíssimo. Ele tomou a sua decisão e, em terceiro lugar, reconheceu o seu estado. Então, primeiro, ele ouviu falar de Jesus. Eu fico imaginando, eu tento pensar, né, como é que esse homem ouviu falar de Jesus? Se ele estava num leprosário, não poderia sair dali, como ele ouviu falar de Jesus? Alguém contou para ele. Talvez um leproso que tivesse saído do leprosário, que tivesse encontrado com Jesus, retornou para aquele lugar e disse, olha, há um pregador na cidade e esse pregador cura leprosos. E alguém deve perguntar, mas como que você sabe? Porque eu era leproso. Então, alguém ouviu falar de Jesus, ouviu Jesus curando leprosos e disse a esse homem, há um pregador na cidade e esse pregador tem o poder para curar. De forma que, ainda que esse homem estivesse dentro de um leprosário, qual é a expectativa que havia lá dentro? Você consegue imaginar, querido professor, qual seria a expectativa que esse homem
tem dentro de um leprosário, se ele conversasse com os leprosos que estavam mais tempo, o que eles iam dizer para ele? Isso é besteira. Não adianta. O seu destino já está traçado. A vida foi cruel com você, agora você vai morrer do mesmo jeito que nós estamos morrendo. De fato, a situação daquele homem era cruel. Parecia, sim, que o seu destino estava traçado no sentido de sofrimento, uma vida que haveria de terminar, de findar da pior maneira possível. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele não aceita aquilo que os outros haviam planejado para ele. Ele não aceita ter o mesmo destino dos outros, não. Ele vai à procura de uma solução. Ele quer uma mudança de vida. Ainda há no coração dele uma esperança. A lepra não pôde, a lepra estava destruindo a sua pele e haveria de destruir a sua cartilagem, haveria de desfazer o seu corpo, mas ela não teve o poder de destruir a sua esperança. Esse homem ouviu falar de Jesus e agora eu quero tirar o foco da vida desse homem e quero pensar em alguém que foi naquele leprosário para falar que Jesus cura. Talvez tenha sido um leproso que tivesse saído dali e teria se curado. Talvez tenha sido alguém que foi para visitar aquele lugar. Mas a verdade é que alguém teve a ousadia, alguém teve a hombridade, alguém teve a grandeza de ir naquele lugar, teve a piedade de ir naquele lugar sombrio, abandonado, para dizer que há uma esperança. E esse texto nos fala da grandeza da obra da evangelização. O que é a evangelização? É um ex-leproso dizendo para os demais leprosos que Jesus cura. É alguém contando as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Se esse homem, essa mulher que foi a esse leprosário, não tivesse contado o que Jesus fez, talvez esse homem tivesse sim terminado a vida da pior maneira possível. Evangelizar é, no mínimo, uma atitude de gratidão. Evangelizar é contar as dádivas, a grandeza de Deus. É glorificar a Deus através do testemunho do seu amor e a misericórdia. Evangelizar é estender o braço e dar a oportunidade àqueles que não têm. Evangelizar é você falar, contar às pessoas que ainda há uma esperança e o nome dessa esperança é Jesus. Oh, glória a Deus pela vida dos homens e mulheres que dedicaram a sua vida à evangelização. Foi através deles e é através deles que outros leprosos, que pessoas que estavam à beira da morte, que pessoas que estavam na cabeceira das pontes, que pessoas que estavam nos últimos suspiros nos hospitais, ouviram falar de Jesus e hoje estão pregando o Evangelho, estão servindo no reino, estão louvando a Deus, estão pregando nas ruas, estão distribuindo bens, estão falando do amor de Jesus, estão abraçando e dizendo a outros necessitados que Cristo Jesus vive e reina e que ainda pelo seu grande amor e misericórdia pessoas estão sendo curadas. Em segundo lugar, agora falando do leproso, ele tomou uma decisão. Ele poderia ter ouvido aquele relato e ter aceitado as determinações da vida que ele vivia. Ter aceitado as regras. E a regra era, você era leproso, deve ficar aqui, não deve se expor, não deve colocar a vida de ninguém em risco. Esta é a regra. Mas ele desobedeceu a sentença de morte que estava lavrada para ele e tomou uma decisão. Foi à procura de Jesus. Foi à procura de Jesus. Eu fiz questão de escrever aqui, uma vez evangelizado, os céus e o inferno estão abertos diante do homem que deve fazer a sua escolha. Está lá em Deuteronômio 30, Josué 24, Romanos 10. Ao ouvir falar de Jesus, aquele homem recebeu do Espírito Santo a capacidade de tomar uma decisão. João 16, Filipenses 1 e 6, Filipenses 2 e 13. Uma decisão que mudaria para sempre a sua vida. Ele foi ao encontro de Jesus. É por isso que nós temos a obrigação de falar do amor de Jesus a todos. Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo capacita a pessoa que ouviu o Evangelho para que ela possa responder ao chamado divino. E quando esse homem ouviu falar de Jesus, ele tomou a decisão e foi ao encontro de Jesus. Uma simples decisão
que mudou para sempre a vida daquele homem, que mudou para sempre a família daquele homem, que mudou para sempre a história daquele homem. E é esta decisão. A grande parte das pessoas que sofrem na vida, uma grande parte das pessoas que você encontra à beira da estrada, sofrendo e morrendo, é porque lhes falta tomar um posicionamento, falta-lhes tomar uma decisão certa. Vivem fugindo da responsabilidade, vivem colocando culpa no destino. Mas não é o destino, a questão é, o homem tomou uma decisão. Ele se negou a aceitar a sua sentença de morte e foi à procura de Jesus. E eu e você precisamos nos posicionar. Devemos todos os dias, ao levantar pela manhã, tomar a nossa decisão diante de Deus. Eu decido servir a Cristo. Eu decido ser de Jesus. Eu decido entregar a minha alma, minha vida, a minha família a Cristo, a igreja que eu trabalho, onde eu pastoreio. Eu decido fazer o melhor, eu decido ser um servo de Jesus. Eu decido pela verdade, eu decido pelo que é certo. Eu escolho o céu. É uma questão de postura, de decisão. Esse homem fez a decisão certa, mas quantas pessoas estão tomando a decisão errada? E quantas pessoas não estão decidindo? Mas não existe meio termo. Não existe meio termo. Não decidir já é uma decisão errada. Mas hoje eu convido você, e você, querido professor, pode enfatizar com força, enfatizar com autoridade isto. Nós precisamos nos decidir. Há o texto que diz multidões e multidões no vale da decisão. Mas hoje é o dia que nós precisamos nos posicionar. O milagre que nós precisamos, a mudança de vida que nós precisamos, o que vai mudar quem vai mudar a nossa história é Cristo Jesus, mas Ele espera que nós nos posicionemos. Em terceiro lugar, esse homem reconhece seu estado. Diferente do paralítico do tanque, que ficou dando desculpa, não, porque ninguém me coloca na água. Quando ele chega diante de Cristo, ele reconhece o seu estado. E ele diz para Jesus, se tu quiseres, tu podes me tornar puro. Ou seja, ele reconhece que Jesus é santo, ele reconhece que Jesus é poderoso para fazer o milagre e ele também reconhece que ele está impuro. Ele reconhece o seu estado miserável, ele reconhece a sua situação. É importante demais nós, ao nos apresentarmos a Cristo, chegarmos com humildade. Humildade não é ser menos do que nós somos, mas é reconhecer a realidade do nosso estado, é rasgar o nosso coração, é abrir a nossa vida, é não ter reservas para com Deus, é não querer, tem pessoas que colocam Deus na parede, nós não merecemos a graça de Deus. Ele nos amou, Ele se interessou por nós porque Ele quis, pelo seu amor. Não há nada em nós que justifique o sacrifício de Jesus. Nós somos impuros, nós somos pecadores, mas em Cristo, pelo amor de Cristo, nós fomos restaurados. O homem chega diante de Jesus e reconhece seu estado. Ele reconhece que é impuro e ele reconhece que Jesus é poderoso para curá-lo. Ele não pergunta, olha, se o Senhor quiser e o Senhor puder. Não. Ele diz, eu sei que o Senhor pode. Oh, que maravilha! Que fé poderosa no coração desse homem. Como o diabo havia destruído o seu corpo, o diabo havia feito com esse homem exatamente como fez com Jó. Destruiu a sua família, os seus sonhos, os seus castelos. Destruiu a sua empresa, a sua profissão. Destruiu a sua saúde. Retirou ele, isolou ele, tentando de todas as formas destruí-lo por total. Mas ainda que tudo ao redor daquele homem estava desmoronando, a sua fé permanecia intacta. Quando ele chegou diante de Jesus, ele tinha humildade no coração para reconhecer quem era, mas ele ainda tinha fé na alma para reconhecer quem Jesus era. E ele chegou e disse, eu sei que tu podes me tornar limpo. Quantos fariseus daquele país haviam ouvido Jesus falar e ainda assim não sabiam ao certo quem ele era? Se você perguntasse para o sacerdote daquela nação, o homem que era para ser o representante oficial de Deus, quem era Jesus, ele não sabia dizer. Com facilidade ele diria que Jesus era o impostor, o enganador.
No entanto, o leproso que vivia isolado, ele sabia muito bem quem era Jesus. Não se engane. Lá em Mateus, no capítulo 11, Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes a revelação desta glória. Tu ocultastes a grandeza do evangelho dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Revelastes a esse leproso. Revelastes a tantas pessoas que nós não damos valor. Revelastes a tantas pessoas que nós ignoramos. Mas Deus revelou a este homem leproso quem de fato era Jesus. A revelação de Deus não leva em conta o grau de intelectualidade. A revelação de Deus não leva em conta o grau de religiosidade. A revelação de Deus não leva em conta o valor numérico que você tem na sua conta. A revelação de Deus leva em conta a sua misericórdia e o quão humilde você é para receber esta porção maravilhosa em vaso de barro. Deus revelou a esse leproso quem era Jesus. E Ele quer revelar a mim e quer revelar a você. Você pode ler as Escrituras a vida inteira e não descobrir quem é Cristo, porque para descobrir quem é Cristo, você tem que estar com o coração predisposto para aceitá-lo, para reconhecer quem Ele é. E esse homem estava na posição certa. O nosso terceiro ponto, no segundo falamos sobre a atitude do leproso, no terceiro ponto falamos sobre o encontro com Jesus. Não tem como nós estudarmos esse assunto, nós vivermos esse texto. Eu gosto de, quando estar estudando a Bíblia, viver isto, transportar pelo meu pensamento lá para aquela hora, para aquele momento, e não tem como você estar presente naquele evento, olhando a situação daquele homem, se compadecendo dele e não se emocionar. É incrível, é majestoso, é maravilhoso. Eu gostaria muito, querido professor, que você, ao ministrar esta aula, você sentisse essa graça maravilhosa, que o Espírito Santo pudesse usar você, possa usar você, para ministrar ao coração de pessoas que estão leprosas do pecado e que estão também definhando dia após dia, que não tem prazer na vida, mas você, como um agente de cura, um agente de Deus, você, como um profeta, você, irmã, como um agente de cura, ministrar a este coração leproso que não vê mais sentido para a vida, que não vê mais razão para viver, e você ministrar com alegria, cheio de Deus, cheio da autoridade de Deus, para que essa pessoa nesse dia seja curado por esta palavra, seja restaurado por esta palavra, que através da minha e da sua vida esta pessoa seja curada, que Cristo venha reinar nesse coração e operar o milagre. Olhe agora a atitude de Jesus. Primeiro, Jesus se aproxima do leproso. Segundo, Jesus toca no leproso. Terceiro, Jesus fala com ele. Parece simples essas atitudes de Jesus, mas levando em consideração o contexto da época, é algo totalmente inesperado. Primeiro, Jesus se aproxima do leproso. Os rabinos daquela época jogavam pedra nos leprosos. As pessoas jogavam pedras no leproso para que eles se afastassem, porque poderia ser, eles não queriam que nem o vento, ao passar pelo leproso, levasse algum tipo de contaminação. Então, quando alguém chegava próximo, ele era obrigado a gritar, impuro, e a pessoa não deixava ela se aproximar. Se ela se aproximasse, a pessoa jogava pedra para afastar. Mas o nosso mestre Jesus, ele não joga pedras naquele homem. Ele não se afasta do homem. Pelo contrário, ele se aproxima daquele pecador. Ele se aproxima daquele necessitado. Esse texto nos traz uma realidade muito forte, porque quanto mais Cristo reina em nós, mais vontade nós temos de nos aproximar dos pecadores. Mais vontade nós temos de ir nos valados, nas ruas, nos becos, nos prostíbulos, nos botecos, nas madrugadas, nas baladas. Mais vontade nós temos de ir nos abrigos, nos albergues. Mais vontade nós temos de ir próximo, de se aproximar dos mendigos, dos bêbados, de todos aqueles, dos suicidas. Mais vontade nós temos de ir ao hospital. Cristo em nós nos faz ter compaixão. Jesus se aproximou daquele homem.
O Evangelho nos faz nos aproximar dos maltrapilhos, dos necessitados. O pecado nos faz nos isolar, o pecado nos faz julgar, o pecado nos faz nos afastar. Quando você vê alguém que não tem mais um coração segundo Cristo, ele diz: eu não vou na igreja, porque a igreja é um lugar que tem muito pecador. Mas quando Cristo reina em nós, você quer estar no lugar onde tenha pecadores, porque você sabe que são os doentes que precisam de médicos. Você sabe que são os necessitados que precisam do amor, da graça de Deus. Jesus, diferente dos rabinos, se aproxima dele. O verdadeiro pastor é aquele que se aproxima das ovelhas. O verdadeiro pregador é aquele que se aproxima dos ouvintes. O verdadeiro evangelista é aquele que se aproxima dos necessitados. O verdadeiro cristão é aquele que se aproxima de todos quanto precisam ouvir falar de Jesus. O verdadeiro cristão quer estar próximo. Não há fundamento algum nas Escrituras Sagradas para você dizer que é um cristão vivendo isolado. Eu sou cristão, mas eu vivo na minha casa. Você não é cristão. Se você for um cristão, você quer estar na rua, você quer estar no meio do povo, você quer estar junto com os irmãos, você se aproxima. Aonde Jesus estava, a multidão afluíam. Jesus não ficava isolado, ele apenas ficava isolado para orar ao Pai, para se consagrar, mas as atividades normais, curriculares de Jesus sempre envolvia muita gente. E quanto mais o amor de Cristo, quanto mais Cristo reinar no nosso coração, menos agenda isolada nós teremos e mais agenda no meio do povo nós disponibilizaremos. Cristo nos fará em busca dos perdidos. É o amor de Cristo em nós que nos faz buscar os perdidos. Jesus tocou no homem. Nós sabemos que se alguém tocasse num leproso, ficava imundo e precisava ser avaliado, mas Jesus tocou nele. E ao invés da lepra daquele homem passar para Cristo, foi o poder de Cristo que restaurou a vida daquele homem. Irmãos, Jesus poderia ter curado aquele homem de diversas maneiras. Poderia ter dito uma palavra, como ele já fez em outras oportunidades. Poderia ter mandado se apresentar ao sacerdote e o homem seria curado igual. Mas Jesus conhecia o coração dele. Há quanto tempo aquele homem não ganhava um abraço? Quão ferida estava aquela alma? Quão necessitada estava aquela alma? Aquele homem precisava mais do que uma cura física. A alma dele estava dilacerada. E Jesus tocou nele. Aquele toque nele estava dizendo para ele: eu me importo com você. Aquele toque nele mostrava Deus se aproximando do pecador, do necessitado. Muitas pessoas vão vir aos templos, muitas vão vir aos templos. Nem todas serão curadas fisicamente, mas todas precisam ser amadas, abraçadas. Às vezes o que a pessoa precisa não é nem de uma pregação, ela precisa de um abraço em primeiro lugar. Ela se sente isolada, se sente abandonada, no coração dela o diabo já impregnou na mente dela que ela não tem valor, que ninguém se importa com ela. Às vezes, antes de pregar, nós precisamos abraçar, dar um abraço de Cristo nessa pessoa para ela saber que Deus se importa com ela e nós também nos importamos. Em terceiro lugar, Jesus fala com ele. Jesus toca nesse homem, mas ele fala com ele. Quando ele toca no corpo, ele cura a lepra que deteriorava o seu corpo. Mas quando ele fala, ele cura aquela alma sombria, aquela alma ferida. E ele diz para aquele homem: eu quero, seja limpo. Jesus está dizendo para esse homem: eu me importo com você. Eu quero que você seja curado. Eu quero que a sua família seja restaurada. Eu quero que seus sonhos sejam restaurados. Eu quero que você seja feliz. Jesus fala com aquele homem e cura a alma daquele homem. O milagre foi completo. O milagre foi extraordinário. Aquele milagre, ele foi mais um no ministério de Jesus. Mas na vida daquele homem foi o início de uma nova trajetória, de uma nova vida, de uma vida familiar, de uma vida feliz, de uma vida de gratidão a Deus. Eu quero dizer a você, querido professor, que a atitude de Jesus para com este homem
é a atitude que eu, que você, que a igreja precisa ter para com todos aqueles que estão ao nosso redor, o nosso próximo. Nós precisamos nos aproximar, nós precisamos abraçar mais, nós precisamos liberar a palavra de Deus ao coração dessas pessoas. Palavras de esperança, palavras de vitória, palavras de aconselhamento, palavras de liberdade, palavras de cura, como Jesus decretou. Jesus poderia ter dito para ele, escuta aqui, ó, você está passando esse problema por causa dos seus pecados, você pecou, você é um pecador. Mas não, ele já estava ferido, ele já sabia, ele tinha consciência, você percebe que ele tinha consciência que era um pecador, que era necessitado. Diante da confissão, não há mais culpa. Jesus não dá mais uma palavra de culpa, Jesus dá uma palavra de cura, de salvação à vida daquele homem. E nós, como igreja, precisamos entender o nosso papel, nos aproximar dos perdidos, abraçá-los, nos aproximar cada vez mais a ponto de ampará-los e também de dar ao coração desesperado uma palavra de esperança e de cura da parte de Deus. Na conclusão, irmãos, nós vimos que a vida de Jesus mudou a história. No entanto, apesar das pregações de Jesus, elas virem até os dias de hoje, Jesus não ficou só em palavras. E ele também não pensou só no futuro da igreja. Ele não ignorou a realidade presente do bairro onde ele morava, do lugar onde ele morava, da região que ele morava. Ser igreja missionária é pensar no futuro, é pensar nas nações distantes, é enviar missionários, e nós devemos fazer isso, não devemos de forma alguma minimizar esse esforço. Mas ser igreja missional é não esquecer da realidade do nosso bairro. No bairro onde você leciona, querido professor, tem alguma família passando necessidade? Tem alguma criança que está passando fome, que está dormindo no frio? A igreja missional é aquela que se importa com a realidade do lugar aonde ela está. E Jesus é o modelo, é o exemplo de um obreiro missionário, pois enviou missionários e a pregação chegou até nós, e de um obreiro missional. Aonde ele esteve, ele fez a diferença. Querido professor, eu desejo muito que o Espírito de Deus te use poderosamente, você professor, você professora, para que você seja um agente de cura, usado pelo Espírito Santo para ministrar essa escola bíblica aonde você estiver e que pessoas sejam curadas através da sua vida. Assim como eu desejo também que essas palavras tenham entrado no seu coração e tenham curado a sua alma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.